luz, nasce do amor. Como um contexto interrelacional para que o ser humano se desenvolva, não é, Alisson? Isso. Tu estava falando agora só rapidinho antes de eu pegar esse gancho, sobre a guerra da Ucrânia. E ontem eu fui com alguns amigos assistir os 2 primeiros episódios de The Chosen lá no cinema, e uma cena me chamou muita atenção. Durante a entrada de Jesus em Jerusalém, né, no Domingo de Ramos, e ele via sangue nas colunas da cidade, na base, como um prelúdio do que iria acontecer à cidade de Jerusalém, né, a cidade sagrada, que estava corrompida por pessoas utilizando o solo sagrado para comercialização, para agressões físicas e verbais, né, intolerância. E nada mais é do que o que a gente vê hoje. Jerusalém, para o Antigo e o Novo Testamento, é uma cidade, mas se a gente trouxer como uma figura de linguagem, Jerusalém é o planeta. E o planeta chora com guerra, o planeta chora com brigas, com agressões, com desumanização, né, dos pensamentos e das ações das pessoas. Então, é um momento que a gente está passando e a gente tem 2 opções: analisar este momento, tomar uma decisão positiva ou continuar nessa mesma linha. Então, ver guerras como a Ucrânia e a Rússia, ver guerras econômicas, comerciais, como a China e os Estados Unidos, ver guerras de milícias dentro das comunidades no Brasil, é bem doloroso, porque a gente sabe o fim que isso vai ter, né? E nem sempre é para as pessoas que estão acima na cadeia econômica, digamos assim, né? Ou seja, para quem está mandando, sofre quem é a base, ou seja, a população mais carente. Então, é bem complicado. Mas voltando à sua reflexão do livro, né, do Garimpo, e você falando sobre a base da família e a questão da família no Espiritismo, é muito interessante porque, assim, a família nada mais é do que um laboratório das emoções, né, das nossas emoções. É onde a gente é convidado a treinar o amor verdadeiro, a paciência e o perdão. O perdão não naquele de 7 vezes, mas de 70 vezes 7, que acho que dá 400, quase 500, 490, eu acho. Nada mais é do que uma reflexão que Jesus faz, não é para limitar um número de perdão, né, mas para a gente saber que é um perdão infinito, que a gente vai continuar, porque eu erro, meu irmão erra, e a gente vai seguindo, evoluindo. A questão é a gente errar, corrigir e seguir em frente. E Joana de Ângeles, ela nos ensina que o lar é o santuário onde se inicia essa grande jornada da alma, né? E no Espiritismo, o lar é considerado um espaço sagrado, é uma extensão. A gente não precisa estar necessariamente dentro de uma igreja para entender que Jesus está ali. Não, Jesus está no nosso lar, porque nosso lar é um espaço sagrado. E não é no sentido religioso tradicional, né, como um local realmente de aprendizado, mas é como um espaço de afeto e principalmente de reforma íntima. E é nele onde as almas se reencontram em novas experiências reencarnatórias, ajustando débitos do passado e construindo novas oportunidades de crescimento. Porque você bem sabe que muitas vezes quando a gente reencarna na família que a gente precisa. E nós temos 2 situações: débitos do passado, ou seja, a gente precisa realmente corrigir essa trajetória com algum irmão que a gente teve um desafeto, ou como missão para poder auxiliar os nossos irmãos familiares nessa jornada evolutiva. E fazendo um destaquezinho do Livro dos Espíritos, né, trazendo um pouco para nós os nossos livros da codificação de Kardec, Kardec ele fala que a família é uma escola divina. E isso eu levo muito para a evangelização. Entender que é uma escola, a gente vai evoluindo. Se numa escola a gente começa no maternal e termina no ensino superior, ou mais, que a gente nunca para, né? Mas delimitando um espaço de tempo, a evangelização é do mesmo jeito. Começa num ciclo
e vai passando. E nossa encarnação, a gente fez uma aula recentemente sobre isso, sobre mediunidade, sobre reencarnação, e a gente explicou, quando eu falo a gente, porque sou eu e um outro evangelizador. A gente estava justamente conversando com eles, né, trazendo para uma linguagem mais simples, de que nossa evolução é como se fosse uma escola. A gente começa num ponto. A gente passou de ano, a gente vai para o próximo. Se a gente não conseguiu aprender tudo que estava aqui, a gente não avança, mas a gente não regride. A gente continua aqui, aprende mais um pouquinho até ir chegando num patamar superior. Porque a evolução, ela não é retrógrada, ela não é retroativa, é sempre em espiral para cima. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala justamente isso, que é uma escola divina, que os laços de sangue, muitas vezes, são laços espirituais, não necessariamente as mesmas composições de família hoje reencarnam na próxima vida, nessa mesma configuração. Porque uma família vai muito além do pai, da mãe, de um irmão ou de uma irmã. São amigos, são outros tipos de parentes, são pessoas que estão nesse teu ciclo e que você precisa evoluir junto com eles, né? Reunindo afetos, reunindo desafetos, mas para gerar essa reconciliação. E um lar bem estruturado, né, baseado no amor, na moral cristã, ele acelera esse processo consideravelmente. Enquanto conflitos mal resolvidos, eles podem representar provas necessárias ao amadurecimento, e conflitos solucionados auxiliam nessa evolução espiritual. Então, é fantástico. E família? Família é aquela que tem uma transmissão genética ou também existe a família espiritual? Com certeza, existe a família espiritual. A família nada mais é do que um grande conglomerado, digamos assim,